Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez à nossa série Aspectos Morais da Revista Espírita. Série esta que tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila e tem como objetivo trazer comentários, reflexões e referências de artigos de cunho moral que estão contidos nos 12 volumes das revistas espíritas publicados por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje, o artigo que apresentaremos se intitula A Caridade, a Virtude das Virtudes, que está na Revista Espírita de agosto de 1858. E para conversarmos sobre esse artigo, estão comigo os companheiros Henrique Miranda e Sônia Hoffmann. Olá, Soninha. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os nossos amigos e amigas que estão aqui compartilhando conosco estes momentos de reflexão, de estudo e também de incentivo para dar continuidade sempre às leituras e estudos da Revista Espírita. É um prazer, uma satisfação estar com todos vocês e possamos, então, hoje refletir um pouco sobre este artigo tão importante, tão interessante, e sobre essa ação tão importante que é a caridade em nossa vida, a prática da caridade por todos nós. Olá, Henrique. Olá, Henrique. Olá, Henrique. Ó. Meu Deus, de 2023, pois é. Não, o ego é uma coisa complicada. Pois é. E olha, hoje, gente, vamos lá, vamos encaixar 2023. Olá, Sônia, olá, Eduardo, olá a todos. Uma alegria estar aqui e dando continuidade a esses estudos da Revista Espírita, que tanto nos dão prazer, e você tem acesso à Revista Espírita. Você pode adquirir o livro físico, mas você pode entrar no site da Federação Espírita Brasileira. Entrando no site da Federação Espírita Brasileira, você vai consultar lá aquela lupazinha que fica, pesquisar. Então, você vai lá em pesquisar, coloca a Revista Espírita, que ele te direcione, você pode baixar gratuitamente todos os exemplares, todos os volumes da Revista Espírita. Então, você tem a Revista Espírita ao seu alcance, você pode ter o volume físico, pedindo também no site da Federação Espírita Brasileira, ou na livraria aí, que você tem contato, você pode consultar. No caso aí, no Rio Grande do Sul, tem a Fergus. Nossa, um dia eu vou aí, viu? Pessoal, este artigo é uma mensagem do Espírito de São Luís, que foi dada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. E se vocês, ao lerem na íntegra esse artigo e reconhecerem algum trecho de já terem lido em algum lugar, é que foi resumida, né, uma parte deste artigo para ser colocada lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso, né, nós vamos agora abordar esse artigo, que é praticamente um ensaio que São Luís faz, né, ou um tratado, né, Sônia? Que ele faz sobre a caridade, apresentando seus vários aspectos, né, vários pontos de vista bem interessantes, que Soninha agora vai dar o pontapé inicial. Aliás, vários artigos serviram e migraram para dentro das obras básicas, não é, Henrique? Várias. Sim. Lá nós vamos encontrar. E a Gênese, então, a Gênese é uma grande compilação de muitos artigos que foram sendo trabalhados. É claro que não assim. Colocados como artigos, mas aprofundados como capítulos. Por isso que muitas vezes até o Henrique utiliza a expressão que a Revista Espírita é o chão, não é? Porque ela sustentou, ela alicerçou muitas ampliações de
de obras, e também deu alicerce para outros capítulos dentro de algumas obras. Então, é fundamental. A Revista Espírita, ela é grandiosa, ela é profunda, ela é ampla. Bem, mas esse artigo já começa, a primeira frase já é bem interessante. Não é? Todas as pessoas boas e caridosas, elas têm a chave para os céus. Todos temos nas mãos esta chave. Olha só, não é? A caridade está altamente envolvendo as pessoas boas e as pessoas caridosas. E a bondade e a caridade é a chave para os céus. E todos, não é? O rico, o pobre, a mulher, o homem, o jovem, o idoso, é colocado aqui que todos temos nas mãos essa chave. E alguém pode perguntar, Sônia, que céus são esses? Então, que céus são estes, Henrique? Os céus são aquelas conquistas que nós temos ao nos sentirmos bem, quando fazermos algo bom. Eu vou complementar ainda isso, Sônia, mas o próprio São Vicente ele diz que a gente se sente muito bem quando nós ouvimos uma história que nos agrada o sentimento. Então, uma história boa, uma história bonita, não dá satisfação a todos. Agora, imagina você sendo o protagonista dessa história. Ele coloca a expressão, o coração fica jubiloso. Jubiloso. Fica alegre com as narrativas, não é? As verdadeiramente caridosas. E aí você se sente muito bem com isso. Sentir-se bem é sentir-se no céu. Mas é claro que vamos falar de uma forma espiritual disso. Nós somos não enviados, prestem atenção, nós somos remetidos àquele espaço onde nós estamos sintonizados. Então, se nós estamos sintonizados no bem, nós somos protagonistas de histórias onde nós resgatamos, nós secamos lágrimas, onde matamos a fome, onde nós saciamos sede, nós vamos automaticamente ser remetidos a lugares onde esta satisfação, onde este júbilo também se faça. Estes são os céus. E por isso que se diz, mesmo aqui na Terra, nós podemos viver nesse céu. Então, seria isso. Não sei se esclareci, Sônia, talvez... É um céu moral, mas também, claro, que nós sabemos que existem mundos de regeneração, mundos felizes, e que nós vamos conquistando. Mas os céus morais que nós vamos estabelecendo e vamos dando uma amplitude em nossas vidas. Isso é fundamental. Que pode se traduzir nos vários níveis evolutivos do nosso espírito, os vários níveis de consciência pelos quais passamos e vamos passar ainda, ou seja, né, tudo isso com a construção de todas essas virtudes, tendo como virtude maior, né, e o motor de todas as outras virtudes, a caridade. Uhum. E São Vicente de Paulo ele coloca assim, não faltam exemplos. Rara, porém, ou rara apenas, é a boa vontade. Eu estava pensando nisso, nossa, estava falando sério, eu estava pensando, quando o Eduardo começou a falar, eu falei, rara é a boa vontade. Sabe o que eu lembro? Aquela pergunta que eu não lembro o número, em que fala dos espíritos. O que a gente precisa para alcançar a felicidade, para a gente alcançar, né, um espaço bom de bem-estar na nossa vida, seja espiritual, seja física mesmo. E os espíritos falam, olha, é um pouco de esforço, um pouco de boa vontade, mas raros têm. Não é? Quão poucos têm. Inclusive, em O Livro dos Espíritos, está exatamente colocado assim, quão poucos têm essa boa vontade, ou realizam este pequeno esforço. Né?
Então, é fundamental. Exemplos, se nós pararmos e observarmos a nossa volta e observarmos também em toda a evolução da humanidade, nós vamos ver exemplos grandiosos de caridade, mas não somente grandiosos em termos de uma extensão de grandes ações, mas de exemplos verdadeiramente úteis de caridade, porque a caridade ela não se coloca somente na questão material, é fundamental auxiliar alguém que esteja passando por uma condição de miséria material, mas também é fundamental o alívio da dor de alguém, um conselho, um gesto amoroso, amistoso, uma relação afetiva, um conselho, um ombro amigo, uma simpatia, uma empatia, uma compreensão. Então, a caridade ela tem várias conotações e ela tem várias formas de expressão. A própria Teresa d'Ávila, nós estamos vinculados à Associação Espírita Teresa d'Ávila, quão generosa ela foi, né? E ela não mantinha a sua generosidade somente nas questões materiais, mas ela levava a todas as pessoas a bondade, a caridade espiritual. A caridade espiritual. Então, nós podemos pensar isso, que não faltam exemplos. Jesus, ele não distribuiu entre as pessoas condições financeiras, mas ele distribuiu o quê? Conselhos, sim, orientações, incentivo para tomarmos uma responsabilidade moral. Isso é importantíssimo. E esse foi Jesus. Não que Jesus, Sônia, Eduardo, não resolvia o problema de ninguém. Ele não resolvia o problema. Ele dava oportunidade. Então, no caso dos leprosos, ele cura lá. Desculpa, agora a gente fala o mal de Hansen, né? Ele curou ali o mal de Hansen, mas ele não resolveu o problema dele. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que cuidar das suas más tendências, tanto que apenas um voltou para agradecer, porque os outros, o problema não foi resolvido, eles não conseguiram resolver o problema deles. Exatamente. Então, a mulher que foi ser apedrejada, ele fala, olha, agora segue, não comete mais o mesmo erro e outros erros, né? Mas ele não resolveu o problema dela. Agora você vai resolver o seu problema, vai tratar de trabalhar, né? De tocar a vida. O maior exemplo de caridade moral, né? Foi esse exemplo da mulher adúltera. Exatamente. Jesus não condenou, não julgou. Quando a gente fala em boa vontade, a gente não vai resolver o problema das pessoas. Mas o que eu posso fazer ali naquele momento, nas circunstâncias que eu estou e que está ao meu alcance, porque um empresário ele pode até dar um emprego a uma pessoa. Ele pode dar um emprego, ele pode até um empresário muito rico, ele pode dar até moradia, emprego. Mas será que ele resolve o problema da pessoa? E aí, é o esforço de cada um. Muitas vezes nós vamos servir de mediadores em algumas situações, mas resolver na plenitude talvez não se resolva. E aqui ele faz uma pergunta bem interessante. Por que desprezar os ensinamentos divinos? E isso está para todas as pessoas. Me parece que é uma questão que nós precisamos fazer para nós mesmos, nos questionar por que desprezamos os ensinamentos divinos. Aí entram 3 aspectos, né? Primeiro, as pessoas não apresentam vontade de evoluir, de seguir as leis divinas. Depois, não apresentam o menor esforço, né, em se transformarem moralmente, em domar suas más tendências. E agora né? Este aspecto de terem desprezo por esse aspecto espiritual da nossa humanidade, né? Da nossa forma de ser, né? Além do lado material, o lado espiritual. Renegar esse lado
desprezar as leis divinas que temos nas nossas consciências, só vai nos prejudicar. Só vai nos atrasar na nossa jornada evolutiva. Aproveitar 2023, gente, aqui é uma sugestão, né, aqui da equipe do programa, né, e por que não também da Associação Espírita Teresa d'Ávila, e os espíritos recomendam, e é também um trecho que São Vicente está colocando aqui, começar a ler o Evangelho e meditar sobre ele. Então, aquela proposta que tem no livro Renúncia, onde Alcione, né, no caso, Palavras de Emmanuel, escrevendo romance, coloca lá, olha, tem que conhecer o Evangelho, a gente tem que começar de algum lugar. Qual é o lugar? Vamos conhecer o Evangelho. Quem sabe em 2023 agora, você reserva, eu estou dando uma sugestão, de 15 minutos diários para você começar a ter contato com o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, vamos seguir o conselho de São Vicente, meditar sobre ele. Aí, olha que interessante, Sr. Eduardo, ocupar a nossa cabeça por alguns momentos com o Evangelho. Então, você vai conhecer e vai começar a meditar sobre ele. A partir do momento que você medita, você vai começar a sentir esse Evangelho dentro de você. O coração bate mais forte. E daqui a pouco você nem vai sentir. Você está vivendo o Evangelho. Mas a gente tem que começar, como o São Vicente fala, tem que começar a conhecer esse Evangelho e meditar sobre ele. Como em outro ponto do Evangelho, né, lá no capítulo 17, que lá no item 4 diz que, além de estudarmos e conhecermos o Evangelho, devemos senti-lo. Porque isso é que vai fazer a transformação na nossa vida, né? Ou pelo menos vai dar início a essa nossa transformação moral. Sentir as palavras, né, esse conteúdo de conduta moral que traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma relação, né? Sentir e boa vontade tem uma relação, não tem? Tem uma relação. E quando ele coloca também aqui que é preciso que nós sejamos mais persuasivos e mais constantes, não é fazer hoje e nunca mais tomar um contato com o Evangelho ou com obras, não é? Mas sermos constantes, nós sermos mais persuasivos, mais incisivos, nós realmente colocarmos no nosso cotidiano, na nossa prática. Não é aquela questão de que eu tenho que fazer uma boa ação diária, não é? Não é exatamente isso que nós estamos falando, mas é essa constância de nós termos um comportamento caridoso, um comportamento generoso, porque junto com a caridade, ela traz toda uma constelação, ela traz toda uma rede, ela envolve toda uma questão, uma rede de virtudes. Junto com a caridade vem a generosidade, vem o amor, vem a responsabilização, vem a empatia, vem a gentileza do dia a dia que devemos ter. Vem a alteridade, que é o reconhecimento da diferença da outra pessoa. Olha como é importante nós reconhecermos a diferença das outras pessoas, a diferença moral, a diferença material, a diferença de necessidades, a diferença de expressões. Isso é importantíssimo, saber, junto com a caridade vem o respeito. Então, abre-se toda uma constelação, e essa constância é que vai ampliando em cada um de nós e vai consolidando em cada um de nós e tranquilizando cada um de nós nessa prática, nessa ação persuasiva, incisiva de estar realmente atuando. Então, este artigo é muito interessante e importante que nós possamos pensar e tirar de dentro de nós essa questão de classificar que caridosos são somente estes ou são somente aqueles. Não, todos nós podemos ter essas manifestações de caridade. E tem um ponto também que eu acho espetacular,
que São Vicente coloca para a gente assim, quando a gente for ajudar, não ficar assim, esse cara está fingindo aí, esse cara tem uma vida aí tranquila e só está pedindo aí para se aproveitar, ou então, esse cara vai gastar tudo em droga. Né? Gente, não nos cabe fazer esse julgamento. Né? E São Vicente é muito claro dizer isso, olha, não nos cabe, isso cabe a Deus. O que cabe a nós é ouvir com boa vontade e ter boa vontade e ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Agora, se ele estiver enganando, ele vai se dar conta com a consciência dele mais tarde. Mas nós fizemos a nossa parte. Eu achei isso fantástico. E uma coisa que a gente deve evitar muito é caracterizar, né? O cracudo. Gente, não chame ninguém de cracudo. São viciados, infelizmente, são pessoas viciadas em crack ou qualquer outra droga, e a gente não deve caracterizar, porque eles não são assim, eles estão assim. Então, se a gente dá esse adjetivo, dá a impressão de que eles são assim, eles não são, são nossos irmãos em Cristo. Mas há muitas expressões que nós muitas vezes utilizamos, e não é somente em relação a isso, nós muitas vezes denominamos aquela pessoa gorda, aquela pessoa preta, aquela pessoa, aquele anão. Vamos pensar nos nomes ou em outras características que não sejam necessariamente isso. As pessoas não são reduzidas a essas condições. Então, assim, como o São Vicente Paulo coloca, por que deixamos a miséria e deixamos o prazer macular a humanidade? E a que miséria e a que prazer ele está se referindo? Não é só a miséria material, é também a miséria espiritual, a miséria moral, a miséria relacional. Por que deixamos? O que nós fazemos? Porque nós estabelecemos essas fronteiras. Não, os brasileiros só podem ser generosos e caridosos com brasileiros, não com outros povos. Infelizmente, nós quantas vezes percebemos e vivenciamos situações que dizem, não, fulano veio de tal país, ele veio aqui tirar as nossas oportunidades. Ou sabemos de outros países onde dizem, os brasileiros vieram para cá tirar as nossas oportunidades. Será? Será que nós estamos sendo caridosos naquele momento, quando trabalhamos neste aspecto? Então, essas são misérias também que nós estamos colocando. São fronteiras que nós estamos colocando, não só fronteiras geográficas, mas, fundamentalmente, fronteiras morais que nós estamos colocando na evolução da humanidade. Sabe o que eu vislumbrei aqui? Eu vislumbrei assim, um Grenal. Tá, tudo bem, Fla-Flu também, vamos lá, colocar dos dois estados, né? O Fla-Flu e o Grenal. Sabe o que eu vislumbrei? Todo mundo entrando e se misturando. Aí o cara do camisa Fluminense do lado do camisa Flamengo, o cara do camisa do Grêmio do lado da camisa Internacional, todo mundo junto. Aí sai um gol do Internacional, todo mundo vibra. Sai um gol do Grêmio, todo mundo vibra. E ninguém briga, e todo mundo fica contente com aquilo que está vendo ali, porque se contenta com a felicidade do outro. Olha que caridade. É a caridade moral. Exatamente. E até, olha, tu falaste no futebol, e quantas vezes as pessoas disseram, que pena que o Brasil perdeu, porque o Brasil merecia. Mas e os outros países também não merecem? Os outros países também não mereciam este momento de alegria? Vamos pensar nisso. Então, no momento que a gente começa a ampliar, a gente começa a tirar um pouquinho dessas conotações que nós temos dentro de nós, de ficarmos fixados nos bairrismos, nas fronteiras, nos nacionalismos extremos, nas delimitações, né? Nas ideologias, ou então sermos caridosos somente e generosos somente com os nossos familiares. Mas e os nossos colegas de trabalho? Ou só com as pessoas que confessam da mesma
religião que é a nossa. Né? É a nossa religião ou filosofia, enfim. Isso é importantíssimo que nós possamos pensar. E que, então, quando São Vicente ele traz toda essa proposta, ele traz essa proposta justamente de nós pensarmos, de nós nos aprofundarmos. E ele coloca aqui algo que também nós vamos encontrar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas com outras palavras, é claro, quando ele diz que a caridade é a âncora. E lá nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Não é? Então, fora dessa caridade, dessa âncora que nós temos, e que ela é o alicerce de todo um edifício. A caridade é o alicerce, inclusive o São Vicente ele vem colocando isso, não é? Que serve como base, é fundamental a caridade para o edifício. Mas a que edifício que ele está colocando? Não é? É essa constelação que a gente vinha também apresentando para vocês todos, não é? Que a partir dessa caridade vem surgindo uma série de outras virtudes e que são fundamentais, mas que têm um início. E esse despertar, todos nós temos a possibilidade de fazer. Então, voltamos para a questão: por que nos fechamos às leis divinas? Por que nós não queremos prestar atenção às leis divinas que estão colocadas dentro de todos nós? Não são somente dentro daquelas pessoas mais pobres ou das celebridades. Não. Somos todos nós que somos filhos de Deus, irmãos de toda uma humanidade, e que nós temos justamente, e voltamos à primeira questão, todos nós temos essa chave em nossas mãos. Nós estamos sabendo utilizar essas chaves? Que portas nós estamos abrindo com essas chaves? Ou nós estamos escondendo essas chaves? O que nós estamos fazendo? Olha, eu acho que não vai dar tempo. Vamos ter uma segunda parte, gente, porque o tempo já acabou e tem muita coisa para discutir nesse artigo. Aliás, gente, um artigo da Revista Espírita daria para a gente ficar aqui mais de um mês. Mas nós deixamos para vocês a chance de explorar o artigo e de só dar, assim, vamos dizer assim, umas pinceladas, umas opiniões que nós trazemos com a nossa leitura. Mas, olha, é um imenso mundo rico para ser explorado nesses artigos da Revista Espírita. Então, vai ter uma segunda parte, gente? Vai ter uma segunda parte e hoje eu vou me dar o direito de dar um spoiler. Na segunda parte, nós vamos trabalhar com algumas questões que Allan Kardec faz para alguns questionamentos que Allan Kardec faz para São Vicente, e ele vai respondendo. Oba, a pergunta e resposta é muito legal. Essa eu não vou perder, não. Muito importante. Então, vamos lá. A segunda parte vai ser justamente com essa entrevista que aconteceu entre Kardec. Olha que coisa mais linda! Kardec e São Vicente de Paulo. Muito bom fazer uma entrevista assim. É isso aí, pessoal. Por enquanto, né, deixamos esses petiscos para vocês degustarem e irem apreciando, né, e tirando da palavra caridade, desse termo que é tão falado dentro das casas espíritas, né, tirar aquela pecha de que fazer caridade, a prática da caridade, é só ajudar pessoas em condição vulnerável, é só ajudar pessoas pobres. Não é nada disso. Pelo que já falamos hoje, já deu para vocês sentirem que caridade, né, a prática da caridade é um fator muito amplo. Né? Bom, e mesmo essa vulnerabilidade não é
a vulnerabilidade existe tanto para pobres quanto para pessoas bem E também não é só esse aspecto material. Exatamente. Né? Mas vamos falar muito mais no próximo vídeo. Até lá. Parte 2, a parte 2 promete. Abraços generosos e gentis para todos vocês. Todos. Tchau, tchau. Tchau. Até sábado.